Olá pessoal, que tal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Nesta aula de hoje é uma aula introdutória aos monômios. Você sabe o que é um monômio? Você consegue fazer a diferença entre coeficiente numérico, grau de um monômio e a parte literal? Fique atento que você vai aprender tudo relacionado aos monômios. É uma matéria que dificulta a muitos, mas neste vídeo as suas dúvidas irão acabar com certeza. Quer conferir? Venha aprender! Pegue seu caderno e faça suas anotações. Por definição, monômios são expressões algébricas em que só aparece multiplicação de números e letras, ou aparece uma divisão de um número e uma letra. Sempre que você vê um número e uma letra que estão a multiplicar, ele vai ser um monômio. Mas você deve procurar gravar o quê? A expressão só aparece multiplicação, divisão. Então, quer dizer, sempre que um número estiver a multiplicar ou a dividir uma letra, ele vai ser um monômio. Estamos juntos? Repare nestes 5 exemplos. No exemplo A, eu tenho 12 aqui e o A ali. Repare que não há nenhum sinal que separa o 12 e o A. Então, quando não há um sinal visível, é porque este 12 está a multiplicar este A. Então, vem. Se este 12 multiplica este A, como é que nós o chamamos? De monômio. Então, podemos colocar um bom, pois este 12 é um monômio. Repare no exemplo B. Eu tenho menos 9yz ao quadrado. Repare também que não há um sinal entre o 9 e o y, o z e o y que os separem. Se não há um sinal visível, é porque estão a multiplicar. Então, menos 9yz ao quadrado também é um monômio. E o que dizer do exemplo C? Eu tenho uma fração. No numerador, eu tenho 2. No denominador, eu tenho 3xz. Repare que uma fração indica a divisão e o monômio, ele só aparece multiplicação de números e letras ou divisão de números e letras. Então, o exemplo C também é um monômio. E o exemplo D? Ele tem 3 mais A. É um monômio? Não. Porque para ser um monômio, ele precisa de aparecer multiplicação ou divisão, e não soma. O exemplo D não é um monômio. Vem para o exemplo E. Eu tenho no numerador 3b, denominador 2ab. É uma divisão, é um monômio. E o exemplo C? Ou o exemplo F? Eu tenho x, y, z à quarta. Kevin, não há nenhum número aqui. Quando não há um número visível, é porque é 1. E como não aparecem sinais que os separam visivelmente, então eles estão a multiplicar e se torna um monômio. Conseguiu compreender? Vem. Um monômio é uma expressão que tem um coeficiente, uma parte literal e um grau. O coeficiente, ele na verdade, são os números de um monômio. E a parte literal são as letras que vão aparecer após ou antes aos números. E o grau é o expoente mais elevado. Continuemos. Vamos entender a definição ou como é dado o grau de um monômio. O grau de um monômio
Ele é dado pela soma dos expoentes da parte literal. Então, o grau de um monômio, ele depende totalmente da soma dos expoentes que se encontram na parte literal. E quem são as partes literais? São as letras que acompanham os números. No exemplo A, eu tenho 3a ao quadrado b. Repare que não há sinais que separam o 3 e o A e o B. Então, é um monômio. Como é que vamos achar o grau? O grau deste polinômio, 3a ao quadrado b, ele vai ser soma dos expoentes. O expoente aqui é 2 e o b não tem um expoente visível. Quando um expoente não aparece, é porque ele é 1. Então, 2 mais 1, eu tenho 3. Afirmando que este polinômio é do terceiro grau. Estamos juntos? Vem no exemplo B. Eu vou ter que o grau deste monômio, x, y, z à quarta, ele vai ser igual. Aqui é 1, aqui é 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 4. O grau é 6. E no exemplo C, repare que o grau é dado pela soma dos expoentes. E no exemplo C, nós não temos expoentes. Então, o grau deste monômio, 13, ele vai ser exatamente 0. Por que 0, Kevin? Porque o grau é dado pela soma dos expoentes da parte literal. E aqui não temos letra nenhuma. Então é 0. E neste exemplo? Neste exemplo, o grau do polinômio, ele vai ser 4a à quarta, b à quinta. Sobre quanto? 3x à quarta. Vem comigo. Eu tenho uma divisão de monômio. Então, eu vou proceder da seguinte forma. 4 mais 5, 9. 9 menos esse 4, o grau vai ser 5. Ou então, poderia cortar este 4 com este, que resta ao 5. Conseguiu compreender? Vem comigo. O que dirias? Você conseguiria completar? Eu tenho monômios aqui, e eu aqui vou colocar simplesmente os coeficientes, aqui a parte literal e aqui o grau. Lembrando que o coeficiente são os números de um monômio. Aqui, nesta nossa primeira coluna de monômios, quem é o coeficiente? Qual é o número? É o 13. Estamos juntos? Continuemos. A outra coluna, ele me pede simplesmente a parte literal. E a parte literal são as letras. As letras presentes são A e C. Então vou colocar AC. Ar-condicionado? É. E por último, a coluna dos graus. Relembre que o grau é dado pela soma dos expoentes. O expoente aqui do A é 2, do C é 1. 2 mais 1, o grau é 3. Ficou fácil? Continuemos. Nesta outra linha, o coeficiente é simplesmente 3. E a parte literal? As letras são x, y, z. Então já coloco aqui. X, y, z. O que você está achando das explicações? Fáceis? Compreensíveis? Já me motiva. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com quem precisa deste conteúdo. Continuemos. O grau é dado pela soma dos expoentes da parte literal.
Então, o 2 mais 3, 5 mais 5 é do 10º grau. Aqui, nesta outra linha, o coeficiente é 7. Quem é a parte literal? Ele não tem uma parte literal. Então, podemos dizer que é 0. Quem é o grau? O grau é dado pela soma dos expoentes. E aqui também não temos expoentes. Então, vamos dizer que é 0. Aqui podemos colocar um 0. Ou simplesmente um x. Não tem. Quem é a parte literal dessa expressão? Eu tenho 3 sobre 7a à sexta. O coeficiente são os números que acompanham as letras. Somente, então, o 3 sétimos. Qual é a letra presente? É o A. Então, já coloco aqui. E o grau é dado pela soma dos expoentes. E eu só tenho um expoente, que é o 6. Então, este 6 é o grau deste monômio. O que você achou do conteúdo? Já comente. Assim foi a nossa aula sobre monômios. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Se você já gostou do conteúdo, comente, curta e compartilhe com seu amigo, com alguém que precisa deste conteúdo. Já se inscreva se você ainda não é inscrito. Ative as notificações para que você possa estar a par de mais conteúdos como esse. Tem alguma dúvida ou sugestão? Coloque nos comentários. Eu sou Martin Kevin e espero você na próxima videoaula. Hasta la vista!